Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Espaço Caridade Fraterna. Vamos neste momento, iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. Os biscoitos. Certo dia, uma moça estava à espera de seu voo na sala de embarque de um aeroporto. Como ela deveria esperar por muitas horas, resolveu comprar um livro para matar o tempo. Também comprou um pacote de biscoitos. Ela achou uma poltrona numa parte reservada do aeroporto para que pudesse descansar em paz. Ao lado dela se sentou um homem. Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou um. Ela ficou indignada, mas não disse nada. Ela pensou, mas que cara de pau, se eu estivesse mais exposta, lhe daria um soco no olho que ele nunca ia esquecer. A cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Aquilo a deixava tão indignada que ela não conseguia reagir. Restava apenas um biscoito e ela pensou, o que será que o abusado vai fazer agora? Então, o homem dividiu o biscoito ao meio, deixando a outra metade para ela. Aquilo a deixou irada e bufando de raiva. Ela pegou o seu livro e suas coisas e dirigiu-se ao embarque. Quando sentou confortavelmente em seu assento, para a surpresa dela, o seu pacote de biscoito estava ainda intacto dentro de sua bolsa. Ela sentiu muita vergonha, pois quem estava errada era ela, e já não havia mais tempo de para pedir desculpas. O homem dividiu os seus biscoitos sem se sentir incomodado, ao contrário dela, que se sentiu muito transtornada. A individualidade excessiva e a falta de comunicação roubaram desta moça o privilégio de vivenciar um momento de boa vontade entre os homens. Autor desconhecido. Essa é uma historinha bem simplesinha, mas que traz uma reflexão bem interessante, né? Quantas vezes a gente vive a vida reclamando das situações, nos achando injustiçadas, nos achando injustiçados, nos achando que o outro está me sacaneando, que a vida está me sacaneando, que Deus não me ama mais, que o meu chefe é um absurdo, é um monstro e faz tudo para mim. Quantas vezes a gente não passa horas, dias, meses da nossa vida reclamando? E reclamando achando que o outro é o grande problema, que o outro é que nos traz, nos traz revés, né? Nos faz passar mal, nos traz sofrimento. Achando que o outro é um folgado, que o outro é que está errado, que o outro. E essa historinha aqui, ela traz um ponto bem legal, porque a moça estava indignada do cara tá comendo o biscoito dela, né? Onde já se viu, que cara folgado, que isso, que aquilo outro. Quando na verdade, se ela tivesse, em primeiro lugar, se ela tivesse aberto a boca para reclamar, para falar, para entender o que estava acontecendo, ela iria perceber que a errada era ela. Se ela tivesse, em vez de engolir a raiva, né, o que é o que a gente muitas vezes faz, a gente está indignado com alguma coisa, está se sentindo aviltada, se sentindo violentada, entre aspas, né, pela situação, e a gente só reclama pelos cantos, né, reclama com a mãe, com o marido. Essa situação de trabalho é muito interessante, né? Em vez de a gente esclarecer a situação ali na hora que está acontecendo, por um motivo ou outro, a gente passa raiva, não fala nada e leva o problema para casa, né? Aí você ganha mais um problema, né? Porque teu marido também está cansado, ou sua esposa, ou enfim, a mãe, o irmão, né? E além de tudo, tem que ficar ouvindo você reclamar. E reclama, porque a gente acha verdadeiramente que o problema é o outro. A gente está sempre certa. É sempre o problema do outro, porque eu sou a coitada, porque eu sou injustiçada, porque tudo sobra para mim, porque tudo eu. Enquanto você estiver nesse banquinho da lamentação,
no banquinho da reclamação, fique tranquilo, a vida não vai te trazer, não vai te deixar sem motivo para reclamar. Por que, minha gente? Por que eu estou falando aqui do você, né, da gente estar reclamando com o outro? Porque como a história aqui, a gente acha que como a moça achava que o cara que estava sacaneando ela, mas na verdade é ela que estava se sacaneando. A gente que se sacaneia, é a gente que não vai em busca de entender o que a coisa, por que aquela situação está acontecendo. A gente não vai em busca de dialogar para tentar entender o porquê que tal pessoa te trata assim. A gente não vai em busca de tentar mudar. Tem situações, né, um casamento, um emprego, né, uma convivência com alguém difícil, a gente só fica reclamando, mas a gente não toma coragem para ir lá, primeiro esclarecer a situação, conversar, dialogar. O diálogo, quando ele é feito com o coração, porque o diálogo de sangue quente, aquele que você sai xingando, reclamando, sapateando, normalmente, não que não seja positivo, né? Toda expressão de sentimento ela é positiva, mas às vezes não traz aí uma solução equilibrada. Mas o diálogo feito com verdade, né? E se no teu coração tiver raiva, né? Põe para fora. Né? O importante é dialogar. O importante é dialogar. Dialogue com a situação que está te incomodando, né? Se é o casamento, né? Se é o casamento, tenta conversar com o marido. Se é o trabalho, tenta conversar com o teu chefe. Tenta ver o que dá para melhorar. E se você perceber que depois do seu diálogo a coisa continua do mesmo jeito e nada mudou, então, minha gente, você que tem que levantar, pegar as coisas e tocar teu barquinho. Não adianta achar que a vida está te sacaneando, porque a vida é um reflexo das suas atitudes. Então, se você não está agindo em busca de algo melhor para você, a vida vai te dar aquilo que você está se contentando, minha gente. É simples assim. Eu sei que falando parece até meio absurdo, né, para algumas pessoas. Falar, imagina que sou eu que faço tudo isso na minha vida, a responsabilidade de tudo isso é minha. Pois eu vou te dizer que sim. Tudo que acontece na vida da gente, a gente tem uma grande parcela de responsabilidade. Ah, legal, eu tenho uma parcela de responsabilidade em tudo isso que está acontecendo comigo. Esse monte de coisa negativa, esse monte de coisa ruim que está acontecendo. Você acha que eu quero ficar sofrendo? Você acha que eu queria que isso... Aí você já começa a reclamar. Percebe como você já começa a reclamar? Quanto mais a gente pulsa indignação, reclamação, energia negativa, mano, sinto muito te decepcionar. Mas cada vez mais você vai estar nesse meio. Você vai estar vivenciando essa energia. O universo ele é fantástico com todos os sobreviventes, todo mundo que vive aqui nesse planeta e em outros, enfim, nesse que eu posso dizer com mais, né? A energia que você pulsa é a energia que você vai ser atendido. Então, se você é uma pessoa que tem a certeza que a vida te sacaneia, que todo mundo te sacaneia, você fique tranquilo que você vai ser sempre atendido. Se você tem a certeza que você é uma pessoa extremamente sortuda, que você é uma pessoa que tudo dá certo na sua vida, que tudo se ajeita, que hora 8 tudo se encaixa, tenha certeza, a sua vida vai ser sempre assim. A vida é um reflexo do que a gente acredita. Eu sei que pode parecer simplista e pode parecer até absurdo aos ouvidos de alguns, mas é assim que as coisas funcionam. Né? Sinto muito te decepcionar, mas é assim que as coisas funcionam. Então, se não está legal, vamos mudar. Mudar é fácil? Claro que não. E às vezes até dói, dependendo do quanto você está arraigado naquele tipo de comportamento, naquele tipo de reação. Mudar é dolorido, né? Dá trabalho, cansa. Eu sei que não é simples. Eu falo, sempre me uso aqui de exemplo. Este ano, né, estamos aqui vivenciando neste momento, o ano de 2016 terreno, foi um ano que para mim, foi um ano que eu tive que me reinventar numa série de situações pessoais, da minha vida pessoal, para que a vida continuasse a fluir, eu fui obrigada a mudar alguns conceitos, a me abrir para fazer algumas coisas que foram doloridas para mim. É difícil às vezes, e quando eu falo aqui para vocês, põe um diálogo, seja sincero, eu sei que não é uma coisa simples, também passo por isso no meu dia a dia. Não é porque eu estou aqui trocando ideias com vocês que a minha vida é perfeita, muito pelo contrário. Estamos aqui justamente trocando ideia para facilitar a minha vida, de vocês e a de todo mundo que tiver a fim de mudar.
Dá trabalho, minha gente, não é uma coisa simples, mas é possível. E aí quando eu passo, né, e eu gosto muito, quem me conhece, quem tem mais contato comigo pessoalmente, sabe que eu sou apaixonada quando eu vejo as engrenagens da vida se encontrando. Eu acho a coisa mais linda, eu sou assim, eu sou uma admiradora número 1 da vida. Porque por mais que as situações malucas estejam na nossa vida, elas são necessárias para algum desenvolvimento, algo que vai acontecer lá na frente para a gente, que se a gente não se desenvolver nessas passadas chatas, doloridas, pesadas, se a gente não aprender a enxergar tudo isso com neutralidade, com equilíbrio, lá na frente, na hora de vir coisa boa, na hora de vir coisa que é para você desfrutar, de repente, se você não tiver estruturada em alguns sentidos, você não vai conseguir desfrutar corretamente, você não vai conseguir vivenciar a situação corretamente, aproveitar a situação. Absolutamente toda situação negativa que acontece na vida da gente, ela tem um porquê de existir. Tanto as situações positivas quanto as negativas. Mas para as positivas a gente quer sempre viver vivendo situação positiva, né? Mas para que o positivo, como eu sempre falo aqui, vivemos um planeta dual. Para o positivo existir, o negativo também tem que estar ali, né? A gente tem que ter o equilíbrio, né, das duas polaridades. E na nossa vida é isso, é um equilíbrio das duas polaridades. Então tem momentos que é necessário ser. Por mais que isso seja, né, às vezes você pode estar falando, poxa, mas como é que você pode me falar que é necessário eu ficar sofrendo? Onde já se viu um negócio desse? Às vezes é. Porque é só na dor, como eu sempre dou o exemplo, como é que você quer aprender a andar de bicicleta lendo o manual? Você vai ter que subir em cima da bicicleta, você vai ter que se equilibrar, cair, levantar para poder aprender a se equilibrar. A vida é assim, a gente às vezes tem que levar alguns tombos e para que a gente fique ali com, né, calejado, para que a gente tenha aí o molejo necessário para poder equilibrar na vida. Então, a responsabilidade de tudo é nosso, minha gente. Não adianta a gente ficar achando que o outro que pegou o nosso biscoito, porque na verdade o biscoito é do outro, né? No caso da situação aqui da moça, o cara ainda estava dividindo o biscoito dele com ela e percebe. Isso é uma outra coisa legal dessa história. Ela ficou possessa da vida por ele estar pegando porque ela achava que o biscoito era dela. Já ele dividiu com um super sorriso no rosto. Tudo bem, vamos dividir esse biscoito. Tudo bem, vamos trocar. Quando chegou no último, ele ainda dividiu, né, com ela. Então, ou seja, vamos viver a vida com leveza, vamos viver a vida olhando com olhos bons, né? Ele poderia também ficar, né, se você for parar para pensar racionalmente, ele sim teria motivo para estar reclamando, porque a moça estava pegando o biscoito dele e ainda achando ruim. Olha a parte mais interessante. Ela pegava os biscoitos e ainda reclamava, porque na cabecinha dela ela achava que o biscoito era dela. E olha como o cara foi de boa. Acho que ele deve ter pensado, ela tá de mau humor hoje, mas vamos dar um biscoitinho para ela, quem sabe ela melhora, né? Então o que eu quero trazer da reflexão de hoje? Em primeiro lugar, para a gente deixar de colocar a responsabilidade da nossa vida, dos acontecimentos da nossa vida na mão do outro. A responsabilidade é nossa, a gente tem uma participação nessa história. E é que a gente possa vivenciar as situações com um olhar positivo. Vai passar a vida reclamando? Essa história também tem uma outra coisa interessante. Você viu, a moça perdeu a oportunidade de vivenciar uma situação gostosa, poderia até ter feito uma grande amizade naquela situação. Ela ficou reclamando, porque ela não foi esclarecer a situação, ela não foi lá, não foi verdadeira com ela. Se ela tivesse sido verdadeira com ela mesma e falado pro cara, quem você pensa que você tá pegando meu biscoito? Ele teria falado, opa moça, você deve ter algum engano, o biscoito é meu. E a situação teria sido esclarecida. Ou mesmo que no final ela reclamasse e aí ela percebesse que o problema, né, que ela que estava errada, ela ia pedir desculpa e quem sabe fariam grandes amigos. Mas aí passou a oportunidade, ela entrou no avião e ficou com aquele remorso no coração. Eu fiz errado, eu achei que estava certo e estava errada, né? Quantas vezes isso não acontece? Ainda quando a gente tem a oportunidade de voltar e esclarecer, né? Enfim, e quando você muda de planeta ou muda de frequência energética, né? A morte. Já foi,
E aí não tem mais o que ficar chorando leite derramado. Como foi o caso da historinha, né? Ela pegou, já estava no avião, não tinha mais o que fazer. Ou seja, a gente perde a oportunidade de vivenciar situações prazerosas para ficar reclamando. Ai, porque tá sol, ai, porque tá sol, ai, porque tá frio, ai, porque tá chovendo, ai, porque tá calor, ai, porque esse trabalho é isso, ai, porque isso é aquilo, ai, porque não sei o quê. A gente perde, às vezes, um tempo precioso para nossa alegria, para que a gente se divirta, para que seja um momento gostoso, reclamando de besteira, reclamando de coisa pequena. Aí você pode falar, é pequeno porque não é com você, né? Se fosse com você, você ia ver só. De fato, minha gente, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, já dizia Caetano Veloso na sua música. O que eu quero dizer aqui é que a gente possa, por pior que seja a situação, tentar encará-la de uma maneira leve, porque gastar energia reclamando vai só piorar a situação, não vai melhorar. Se fosse melhorar, minha gente, nossa, o que tinha de gente estava ótimo por aí, é que só fica mais pesado, só fica mais difícil de passar pela situação. Então eu sei que não é uma coisa simples, eu sei que não é do dia para a noite que a gente aprende a olhar a vida dessa maneira. Como eu sempre digo, eu me uso muito como exemplo. Eu sei por A mais B, não é bolinho, mas é possível. É possível. Se a gente quiser verdadeiramente, é possível. E aí, é um exercício contínuo, é um pouquinho por dia, né? Porque a gente também tem essa outra coisa do imediatismo, né? Passou não sei quantos anos agindo de um jeito, aí resolveu que tem que ser do outro e quer que da noite pro dia muda. Não é assim, né? A gente tem aí o nosso período de aprendizado, nosso período para sedimentar esse novo comportamento, essa nova forma de enxergar a vida. Mas é possível. É um passinho depois do outro. Como eu sempre falo aqui para vocês, eu sou a pessoa que estou há mais tempo ouvindo essa reunião, porque eu estou aqui toda semana, né, já há mais de 7 anos, fazendo aqui essa reunião. E tem muita coisa, gente, que demorou um tempo para mim conseguir entender, para mim conseguir sedimentar isso no meu comportamento diário, no meu dia a dia. Demorou um tempo, não foi 1, 2 dias, uma semana, não, foram anos. Teve situações que foram anos e teve situações que até hoje ainda não aprendi. Mas eu estou indo em busca, né? Eu acredito que um dia chegarei lá. Um dia, eu vou conseguir ver a vida sempre cor-de-rosa, sempre com bons olhos, né? Cor-de-rosa aqui significa os bons olhos, né? Sempre com o olho da construtividade. Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está mais desanimado, mas no geral a gente já tem conseguido um resultado legal. E aí, quando a gente vivencia a vida dessa maneira, não é que as situações vão deixar de existir, as situações negativas, é que elas vão ser vistas de uma maneira construtiva. E aí fica mais leve, fica mais fácil de passar por ela. Então, o convite dessa semana é que a gente possa, nas situações da nossa vida, assumir que o pacote de bolacha não é nosso, né? Assumir que o outro tem o direito de fazer o que ele bem entender e assumir que a responsabilidade da vida é minha. Então, eu vou vivenciar a situação da melhor maneira possível, que a gente possa ir refletir para diminuir o nível de reclamação, para que a gente possa vivenciar sempre, nos dar a oportunidade de vivenciar coisas boas sempre, né? Fazer como disse aquele outro ditadinho, hoje eu estou com os ditados, hein? Como diz o outro ditado, se a vida te dá limão, faça uma limonada. Não fica reclamando que o limão é azedo. Faz uma limonada e se divirta, se refresque. É simples assim. Eu sei que falar é fácil, eu sei que vivenciar não é tão simples, mas como eu volto a dizer, é possível. Basta você querer, que você consegue sim enxergar a vida de outra maneira e vivenciar essa vida de uma outra maneira. É muito simples. Pode dar trabalho, com certeza, como eu falei, tem aí um trabalhinho para você aprender a mudar, mas dá, tenho certeza que dá. E volto a falar mais uma vez, eu experimento, gente, e dá resultado. Então é um convite, e como eu sempre digo, os convites eles serão feitos para serem aceitos ou não, que você possa vivenciá-los de maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento, encerrando a reunião desta noite,
pois sem a participação de cada um de vocês aqui esta noite não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigada. Que possamos, como um convite reflexivo dessa semana, perceber em nossas vidas se estamos reclamando e perdendo a oportunidade de vivenciar uma situação agradável, achando que o outro é o problema, quando na verdade a responsabilidade da vida está em nossas mãos. Que a gente possa ser sincero, que a gente possa ter as atitudes corretas para vivenciar momentos bons, para vivenciar com alegria e leveza todos os momentos de nossa vida. Mas como eu digo sempre, que você possa realizar esta reflexão de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz e harmonia de espírito, que todos possam ser agraciados de acordo com os seus merecimentos e suas necessidades. Agradeço a todos que colaboraram para a realização da reunião desta noite, muito obrigada. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação e até o nosso próximo encontro. Tenham todos uma boa noite. Até mais.